O início da evolução. A partir do centro da nossa Terra, do pilar central do nosso planeta, o Monte Meru, que é o ponto central do vórtice que gera a nossa casa, o nosso planeta. O Monte Meru é o pilar central, o centro do Toros. O centro do vórtice energético da Terra, que conecta todas as dimensões terrestres, tanto para cima quanto para baixo. O que são dimensões? São níveis de existência energética ou níveis de vibração da energia. Exemplo, um prédio de 5 andares. Digamos que a Terra está no 3º andar. Uma dimensão acima, seria um andar acima. Nós não enxergamos lá, por enquanto. 2 andares acima, 2 dimensões acima, nós não enxergamos lá. A matéria de lá até nos enxerga, mas nós não enxergamos ela. Um andar abaixo ou 2 andares abaixo, nós também não enxergamos. O Monte Meru seria a escadaria pela qual podemos subir e descer essas dimensões, enquanto não tivermos a habilidade de fazer isso usando o nosso próprio corpo, que nosso corpo é uma máquina de viagem multidimensional. Quando aprendermos a usá-lo de maneira correta, quando pararmos de nos enredarmos, de nos debatermos, de nos entretermos com brigas, notícias, caos, tragédias, fazer mal um ao outro, nos alimentarmos de coisas ruins. Quando estivermos fartos disso, então o universo nos considerará prontos para nos ensinar a usar essa máquina incrível a qual temos o privilégio de estar aqui pilotando. Voltando ao tópico inicial, o Monte Meru, sendo o ponto central da nossa Terra, é o vórtice central que equilibra e conecta todas as realidades da Terra. A Terra é um ser. O surgimento dela, inicialmente, foi como um mineral. Quando esfriou, iniciou-se a vida aqui pelos minerais. Foi a primeira forma de vida. Mas vida? Mineral é vida? Sim, mineral é vida. Já foi comprovado que o mineral cresce. As pedras crescem, principalmente quartzo. O que são quartzos? Quartzos são quartzos, cristais e todos os tipos de pedras e minerais são o primeiro estágio de seres celestiais fazendo uma experiência de vivência na Terra. São os primeiros corpos que os seres usam para treinar plasmar um corpo aqui na Terra. Seria o equivalente a dizer que o primeiro veículo que aprendemos a pilotar quando estamos crescendo seria uma bicicleta com rodinhas. O mineral é a bicicleta com rodinhas dos espíritos que ainda não sabem pilotar um corpo tão complexo como o nosso. Então, o mineral é um corpo extremamente simples, no qual pode ser usado para ser treinado o mantenimento da existência do espírito na Terra.
O mineral poderia ser considerado como a primeira dimensão de existência, a 1D. E após isso, e os vários níveis de treinamento, de existência dos seres nesta camada de existência, poderiam ser considerados como os vários tipos de minerais que existem. Quanto mais refinado, quanto mais bonito, quanto mais, digamos, valoroso, bonito o mineral, mais ele é um estágio avançado daqueles seres, daqueles espíritos que estão treinando a sua existência aqui. Até que eles tenham já a habilidade de poder manter um corpo que pode se mexer e pode circular nutrientes aqui na Terra. Então eles passam a encarnar em vegetais. Tudo bem se você não acredita, apenas mantenha, não precisa acreditar em mim, apenas mantenha a mente aberta quanto a isso, e mesmo que você não acredite, considere isso como uma historinha para crianças, então. Tudo bem, não tem problema. Eu apenas estou trazendo a informação que eu estou recebendo. Então, quando o espírito já consegue manter um corpo fixado na Terra, no mineral, ele pode manter um corpo que pode começar a circular e mexer coisas dentro de si, circular nutrientes. Então ele pode nascer, manter um corpo vegetal aqui nesta realidade. Então ele nasce, começa a trazer plantas para esta realidade, crescer em plantas e aprender a circular nutrientes, aprender movimentos básicos. Mas espera, Gustavo, movimentos? Planta não sai caminhando, não sai correndo. Sim, não sai correndo. Mas, como disse, são movimentos básicos. Quem já viu um time-lapse, que é um time-lapse do crescimento de uma planta, que é aquela técnica de deixar uma câmera tirando foto a cada 1 minuto, 1 hora de uma planta crescendo e depois montar um vídeo com isso, e a gente consegue ver de forma acelerada o crescimento da planta, a gente percebe que ela tem movimento, ela vai nascendo, crescendo, às vezes como se ela estivesse dançando. Então, são movimentos básicos. Ela não pode simplesmente sair correndo, dançar, bater asas e sair voando, porque ela não consegue gerir tantos recursos de uma vez, não consegue gerir tantas capacidades de uma vez. Exemplo, uma criança que aprendeu a andar de bicicleta já pode tirar as rodinhas da bicicleta. Mas por ela ter aprendido a andar de bicicleta, isso não a habilita a pilotar uma retroescavadeira. Uma retroescavadeira tem inúmeras alavancas e possibilidades de movimento das suas rodas, do seu motor, das suas pás e outras coisas mais. Possibilitar um ser iniciante a fazer isso certamente seria fadá-lo a causar um acidente e algum nível de caos para si mesmo e dependendo para outros no seu entorno. Então, tudo é feito de acordo com a velocidade e a ponto de evolução de cada ser. Quem define isso? Deus? Bem, não e sim. Por que não e sim? É permitido à criação experienciar qualquer coisa. E com isso, um ser que aprendeu a mal e mal pilotar um veículo básico pode tentar pilotar um veículo avançado.
Porém, ele vai colher os resultados disso, e isso pode causar muito prejuízo a ele. Então, tudo é permitido a todos. Porém, a colheita é obrigatória, como dizem, porque tudo aquilo que é feito, que é vivido, que é causado, é acumulado em cada ser. E o ser depois tem que arrumar isso, porque isso é acumulado dentro do ser, no que chamamos de registro akáshico. É como se fosse um super, hiper, mega, ultra blaster, faster HD universal, de tamanho infinito. Quando esse HD enche? Nunca. Ele acumula todas as experiências do ser. Todas, absolutamente todas. Mas como cabe tudo isso lá dentro? Cabe. O universo é constituído de fórmulas matemáticas que possibilitam, digamos, coisas... Vejamos assim, já foi comprovado que dentro das nossas células, átomos, dentro de um átomo, o que mais existe dentro de um átomo é espaço vazio. Ele é abundante de espaço vazio. Porém, quando se acumula muitos átomos, muitos átomos, e se olha de longe, se tem a impressão de que aquilo ali é uma coisa só. Assim como se pegarmos areia grossa e olharmos muito de perto com um zoom, veremos os flocos de areia encostados um no outro e espaço entre eles, não é? Porém, se nos afastarmos a uma distância suficiente, perceberemos toda aquela areia como um monte só, como se fosse um organismo só, um monte de areia só. Não perceberemos mais as unidades e os espaços vazios. Então, voltando à questão da evolução, o ser começa a treinar um corpo vegetal e aprender movimentos básicos. E aprendendo movimentos básicos, ele começa a adquirir a habilidade de controlar um corpo, de circular nutrientes, de poder circular nutrientes através de estruturas parecidas com veias por dentro dos seus caules, começa a poder produzir frutos, começa a interagir com outros seres. O mineral até então não interagia, a planta já cria uma rede micelial e interage com outras plantas. Esse ser começa a interagir com outros seres e criar conexões, interações. Começa a treinar a sociabilidade até que esteja pronto para começar a interagir no mundo tridimensional, a movimentar-se, a não mais ficar num ponto apenas. Pois sabemos que as plantas são estacionárias, a maioria delas, pelo menos, ficam no mesmo lugar, nascem no mesmo lugar, crescem e ali ficam até o final de sua vida. Temos poucas espécies que conseguem mudar de lugar, pouquíssimas espécies, mas elas não vêm ao caso. Após o ser conseguir já estar experiente na manutenção de um corpo, circulando nutrientes, produzindo frutos e tudo mais, ele pode começar com movimentos básicos. Então ele começa com corpos simples, corpos de insetos, começa a encarnar insetos que podem se movimentar devagar, de formas básicas, talvez como um besouro que se movimenta devagar e tem uma proteção decente, uma proteção suficiente ao seu redor para se proteger do meio ambiente ao seu redor. Ele pode sofrer alguma queda, algum ataque, algum acidente e, na maioria dos casos, sobreviver. E ele não oferece muito perigo ao entorno. Então seria um bom treinamento de mobilidade e sobrevivência no mundo tridimensional, inicialmente, sem causar conflitos com outros seres ao seu redor.
Então, evoluindo, o ser poderia encarnar em uma formiga, aprendendo a trabalhar em equipe, eventualmente encarnar em um animal pequeno, de pequeno porte, um animal de médio porte, aprendendo sociabilidade, um lobo, eventualmente sociabilidade com humanos, encarnando em um cachorro, um gato, eventualmente aprender a defender-se e atacar, encarnando em lobos, em felinos de pequeno, médio, grande porte, até que eventualmente chegue o tempo onde ele possa encarnar num corpo ainda mais complexo, que pode não usar a boca apenas para se alimentar, mas para se comunicar. Então ele entra no reino de comunicação, no reino de emanação de sons, no reino da criação, onde ele pode encarnar em um ser humano, em um índio, inicialmente, pois sabendo que ele ainda, vindo de um reino animal, teria muita afinidade, total afinidade e conexão com a natureza. Não seria possível a este encarnar primariamente em um corpo humano e já ser jogado dentro de uma cidade. Esse ser ficaria totalmente perdido. Ele não saberia o que fazer, porque ele não tem treino algum em viver numa cidade. Tanto para fazer as necessidades básicas, alimentar-se, caçar, todas as referências de todas as vidas que ele tem são de conseguir os seus recursos da natureza. Ele nunca teve referência em colocar um terno e em ir trabalhar, em marcar uma reunião, em conversar, comunicar-se formalmente com outros seres. Ele precisa adquirir essas experiências através de algumas encarnações em corpos para então conseguir ter a habilidade de exercer isso por ele mesmo. Ele precisa ter essa experiência. Como já dito antes, é muito difícil e razoavelmente arriscado pular etapas, devido aos percalços que isso pode acumular dentro daquele ser. Aquele ser pode ter uma experiência totalmente frustrante e acumular dores, experiências ruins dentro de si, que ele pode levar muito tempo para, digamos, quitar. Não que seja uma dívida, mas que tem que ser reequilibrado. Seria como dando um passo maior que a perna, nesse caso, seria comparado a você querer ter um labrador dentro de um kitnet. Ele simplesmente vai bagunçar todo o seu kitnet, todos os dias. E você vai ter que passar todos os dias arrumando e não vai ser culpa dele. Corrigindo, e não é responsabilidade dele. Ele está exercendo o que ele foi feito para exercer. A responsabilidade é sua por ter escolhido isso. Por ter escolhido trazer um labrador para um espaço onde ele não seria confortável, onde não seria um ambiente propício para ele exercer o que ele tem a oferecer. Assim seria um espírito com poucas habilidades sociais, motoras e tudo mais, querer encarnar em um corpo avançado humano e já querer ser um grande líder, um dono de empresa, um piloto de caça, um piloto de Ferrari, sendo que ele teve apenas uma encarnação, uma experiência como um índio. Qual seria a habilidade desse ser em pilotar, em viver nesses cenários? Nenhuma. Ele não conseguiria ele não conseguiria ter sucesso nessas áreas. Ele acumularia apenas frustração. Assim como se pedirmos para um peixinho dourado, que é bonito, mas o peixinho dourado, escala aquela árvore ali. O peixinho escala aquela árvore ali, daí tu pode te considerar o cara. E o peixinho assim, eu não sei, eu não consigo escalar. Pô, então eu não sou nada, eu sou um nada, sou um zero à esquerda. Pô, você criou uma frustração desnecessária na vida do peixinho. Entende?
Ou você vai pedir para um abacateiro, ô abacateiro, produz aí uma manga para mim, eu quero uma manga, eu quero uma maçã, eu quero uma banana. Você não pode produzir? Então você não vale tudo isso, você não é nada. Você frustrou o abacateiro podia estar produzindo ali o melhor abacate da região, você acabou desmerecendo ele, o trabalho dele, a habilidade dele que ele tinha em oferecer aquilo que ele podia oferecer. Entende? Cada um tem as suas habilidades, cada um tem aquilo que pode fazer de melhor. A gente não pode exigir além do que um ser pode oferecer, porque senão a gente pode acabar acumulando frustrações naquele ser e tristeza naquele ser. Cada um na sua velocidade evolutiva, cada um com aquilo que pode oferecer. E está tudo bem. Um abacateiro pode produzir um bom abacate. Uma flor pode produzir uma boa flor. Um peixinho dourado pode nadar e enfeitar um rio. E está tudo bem. Cada um fazendo um pouquinho, temos muito. Uma praia não se faz com 3 grãos de areia, nem com 1 grão de areia. Se faz com muitos. Um jardim não se faz com uma flor. Um verão não se faz com um passarinho. Apenas com o coletivo é que temos tudo isso. Uma noitada no bar não se faz com uma batatinha frita. Então, entendemos que cada um tem a sua função aqui. Então, o próximo nível, após muito treinar aqui na fisicalidade, seria o que é chamado de ascensão, quando já se treinou, já se usufruiu de todos os bens, os prazeres, os desafios da matéria e se procura algo mais. Então, o que existe além disso? Além do mundo hominal? Qual é o próximo passo? Um reino angélico. Mas anjos não existem. Existem, não aqui. Quer dizer, até sim. Tem muitos anjos encarnados aqui, em corpos humanos, que já ascenderam e voltaram para cumprir funções específicas, ajudar a humanidade, ajudar algum outro ente querido, e em N situações. Isso é uma coisa que a gente tem que se surpreender ou dizer, oh meu Deus, que loucura. Não, é uma coisa básica. Isso existe em todos os mundos habitados. Tudo é feito da mesma energia. Aquele ser que começou encarnando, aquela centelha que começou treinando um corpo mineral, hoje pode pilotar um corpo hominal, pode fazer as inúmeras funções automaticamente, fazer um estômago funcionar, fazer um rim funcionar, circular nutrientes pelo corpo, sem se concentrar nisso. Assim como nós, depois de treinarmos, fazermos tanta coisa, a gente faz aquilo automático, não é? Você hoje pensa para respirar? Você hoje pensa para dirigir, para virar o volante, para trocar a marcha do carro? Muitos não pensam mais, já fazem automático. Mas muitos ainda têm que fazer isso de uma maneira mental, tem que se concentrar para fazer isso. O aprendizado de pilotar um veículo, um carro, é um dos melhores exemplos que podemos pensar e considerar e igualar. Coincidentemente passa um carro agora. É um dos melhores exemplos que podemos usar para exemplificar o aprendizado de pilotar um corpo físico. Porém, o corpo físico oferece 100, 200, 300 vezes mais entradas e saídas de comandos do que um carro. Assim como podemos acelerar um carro demais e causar um acidente, podemos fazer o mesmo com o corpo físico e acidentar tanto a nós mesmos quanto aos outros. Então, os próximos níveis seriam os angélicos. Angélicos ou mestres, seria um mestre ascensionado. A ascensão, a subida de dimensão, viver em uma dimensão acima.
levando a sua experiência daqui, da matéria, do corpo físico, e podendo existir nos reinos superiores com um corpo físico, não mais sendo uma bolinha de energia, ou um registro akáshico flutuante, ou um sol, um mini sol. Amados, as estrelas são registros akáshicos de outros seres. Cada estrela lá no céu é um ser. Quantos já ouviram aquela história de que quando eu morrer, eu me virarei uma estrelinha lá no céu? Os antigos sabiam dessas coisas. As historinhas não são historinhas tão fictícias assim. E tá tudo bem. Mas somos bolas de fogo, de material de hélio, de gás e tudo mais? Não. Somos bolas de fogo, mas não desses materiais. São bolas de luz, de informação, trafegando e circulando dentro daquele contexto. Não é o momento de entrarmos agora nos detalhes do que é um sol. Apenas eu deixaria um termo aqui, para quem quiser pesquisar, chamada sonoluminescência. Quem quiser pesquisar, sonoluminescência na água. Se quiser procurar um vídeo, é a arte de produzir luz visível, luminosa, dentro da água, através de ondas vibratórias. Tudo é vibração, tudo é frequência, como já dizia nosso amado Nikola Tesla, amado irmão que canalizou e trouxe muito conhecimento para a Terra. Então, amados, continuando, poderíamos levar o nosso corpo, a nossa experiência física, lá para cima, e não mais viver como uma esfera de energia, mas sim como um ser inteiro. Podemos chamar esse corpo também de corpo solar, que é o corpo inteiro, que é um corpo que, em vez de ser um sol, é um corpo humano, adâmico. Um sol que conseguiu levar um corpo, que conseguiu ficar dentro de um corpo e físico e se tornou um corpo solar. Então, amados, a partir daí, sinto que não há mais para esse vídeo, que já ficou longo bastante, meia hora, não há mais conteúdo para ser trazido. Então, neste momento, gratidão por quem escutou até esse ponto, gratidão por eu poder estar aqui trazendo esse conteúdo, gratidão a todos vocês, a essa plataforma, ao serviço, à internet, ao corpo físico. A minha voz não é das melhores, mas possibilita trazer aqui a informação para vocês, falar algumas besteiras e fazer umas piadas meio sem graça às vezes. Mas muito obrigado, amados, por estarem aqui, por eu poder trazer essas informações para vocês. E eventualmente tentarei continuar trazendo essas informações conforme a minha disponibilidade de conseguir receber isso. Eu também não tenho passado por muita reforma íntima, muitas mudanças na vida, para tentar me tornar um ser cada vez melhor para mim e para os outros. Como a gente sabe, a gente está passando por uma fase de transição planetária, onde muita energia está sendo descarregada na Terra, muita energia está sendo retida para esperar muitos seres se prepararem para poder receber essa energia. Então, todo mundo está passando por imensas limpezas internas para poder
para poder se manter aqui, né? Se habitar esses mundos esse mundo novo aí, a nova Terra que está surgindo. E tudo vai acontecer, está acontecendo e vai acontecer da melhor maneira possível para cada um. Cada um vai colher o que plantou, pois essa é a lei universal, não existe outra maneira. Todos tivemos livre-arbítrio de fazer acontecer aqui o que queríamos, mas agora a gente vai ter que colher os resultados dos nossos atos. E isso não é maldade, não é castigo, é simplesmente como o universo funciona. A gente trouxe um labrador para dentro de um kitnet, agora ele bagunçou tudo, talvez. Aí a gente vai ter que, sei lá, levar o labrador, deixar ele numa fazenda para ele viver feliz, né? E arrumar o nosso kitnet. Amados, gratidão, obrigado por tudo e até mais.